Saudações históricas! Episódio de hoje: o Egito Antigo, seus mistérios, religião e arquitetura. O Egito Antigo se desenvolveu no Nordeste africano, às margens do rio Nilo. Rio importantíssimo, pois facilitava o transporte, gerava os alimentos através da irrigação e da agricultura, e o que gerava a sobrevivência do povo egípcio. A sociedade egípcia era constituída no topo da pirâmide do faraó, a nobreza e os seus familiares. Intermediando esta sociedade estavam os guerreiros militares, sacerdotes e os escribas, que eram o alto funcionário egípcio. Na base da pirâmide social egípcia estavam os camponeses, os artesãos e os escravos, que trabalhavam e pagavam imposto para os demais membros da sociedade. A escrita egípcia era conhecida como hieroglifos, que eram desenhos, imagens e símbolos que relatavam a realidade da sociedade egípcia. A economia egípcia era essencialmente agrícola. A religião egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e também era antroposomórfica, que misturava partes humanas e animais. Na arquitetura, templos, palácios e pirâmides fizeram parte da grandiosidade da sociedade egípcia. A civilização egípcia. A civilização egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. As pirâmides eram usadas para o sistema de mumificação dos faraós, e lá dentro ficavam suas riquezas e a múmia do faraó. Os egípcios cultuavam inúmeros deuses com fusões e aspectos variados. Existiam deuses cultuados em todo o Egito e outros adorados apenas em determinados lugares. Agora falando sobre os hebreus. Os hebreus são povos semitas, originários da Mesopotâmia, que passou pela Babilônia e pela Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do 2º milênio a.C., e que mais tarde originou os semitas com os judeus e os árabes, mas posteriormente o termo hebreu foi associado somente ao povo judeu. Os faraós eram os reis que governavam o Antigo Egito. Embora o termo não fosse tão utilizado na época, hoje se trata todos os monarcas do Império Egípcio como faraó. Falando sobre as 10 pragas do Egito e quais os seus significados. As 10 pragas do Egito foram 10 calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Somente depois da 10ª praga, os hebreus foram libertados, e essas foram as 10 pragas. Primeiro, a praga do sangue. Quando Moisés e Abraão pediram a libertação dos hebreus, o faraó rejeitou o seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Segunda,
Rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram, cobrindo toda a terra. Mas os magos do faraó também conseguiram trazer sapos sobre a terra. Terceiro, piolho. Deus mandou Arão ferir o pó com sua vara, e surgiram piolhos sobre as pessoas e animais em toda a terra. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer o mesmo e reconheceram a ação de Deus. Quarto, mosca. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, que arruinaram a terra, mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Quinto, morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Sexto, ferida. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos de Faraó foram infestados. Sétimo, granizo. Moisés avisou o faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo de sempre sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Oitavo, gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito, e os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Nono, trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu, e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada, apenas os israelitas tinham luz. E por último, o 10º, morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito, e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os israelitas que tinham colocado o sangue dos carneiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas não sofreram perda. De acordo com a religião egípcia, a alma da pessoa necessitava de um corpo para a vida após a morte. Portanto, devia-se preservar este corpo para que ele recebesse de forma adequada a alma. Preocupados com esta questão, os egípcios desenvolveram um complexo sistema de mumificação. Cleópatra, rainha do Egito, era filha de Ptolomeu. Falava 6 idiomas. Era uma política admirável e soube usar sua educação para garantir uma posição favorável ao Egito, dentro da crescente influência de Roma.